Você está assistindo Viva com Propósitos. Chegou a hora do nosso quadro Sala VIP. Estou aqui com o nosso convidado desta semana, especial de aniversário do programa Viva com Propósitos, com o nosso querido convidado internacional, pastor Paulo Pascoal. Olá, pastor, como vai? Bem-vindo ao Brasil. Muito obrigado, pastor. Estou muito feliz por estar aqui convosco. Muito obrigado por estar novamente no nosso país e também por estar aqui no programa Viva com Propósito, celebrando conosco um ano de programação. Quero felicitar-vos por essa data, por essa efeméride e louvar a Deus pelo ministério que este programa tem trazido a centenas, milhares certamente de pessoas que assim encontram um propósito, uma razão para a vida. E eu louvo a Deus pelo trabalho, pelo esforço no vosso ministério. Muito obrigado. Quem é o pastor Paulo Pascoal? Pastor Paulo Pascoal é diretor do Seminário Teológico Batista de Portugal, pertencente à Convenção Batista Portuguesa, também é membro associado da Comissão de Missões da Aliança Evangélica Mundial e coordenador regional para a Europa Latina, que envolve Portugal, Espanha, Itália e França. É casado com Ruth há 21 anos, ele tem 3 filhas, não é? Você está em minoria lá, né? Tudo lá em casa é feminino. Eu sou o único que faz o contraponto. Elas têm o domínio total. É verdade. Dona Ruth, a Rebeca, 18 anos, a Salomé, 16 e a Priscila, 14. Que linda família. Você tem vindo aqui sozinho. Espero que breve a gente consiga que você venha com toda a família. Esse é um dos problemas que eu quero resolver em breve. Pastor, como que o senhor define Portugal, o seu país? Como que você definiria, em poucas palavras, o seu país, a sua nação? É difícil de sintetizar quase 900 anos de história, mas é um país que eu gostaria de definir em 2 palavras: saudade e sonho. São 2 palavras que creio podem definir a cultura e a sociedade portuguesa. Os poetas costumam definir Portugal como um povo que é um povo de gente feliz com lágrimas. Não me agrada tanto essa definição. Prefiro reconhecer aquilo que é o nosso passado, mas continuar a sonhar, continuar a pensar no futuro. Por que Portugal, o povo tem essa poesia melancólica? O fado, que é a música tradicional de Portugal, é uma música melancólica. Isso reflete o estado de ser do português? Certamente. A alma lusitana é uma alma que considera que há muito benefício em ser contido, em ser moderado. Nós não achamos que uma pessoa verdadeiramente séria seja uma pessoa muito expansiva. E eu creio que as novas gerações estão a mudar isso. É possível ser português e ser alegre. Eu sou uma pessoa assim. Então o brasileiro que chega lá muito festivo, expansivo, e samba, e festa, e alegria, ele é visto meio assim. O brasileiro faz muita falta ao português. Porque se não houver o brasileiro, nós vamos ficar verdadeiramente melancólicos, nostálgicos. E, portanto, a alma brasileira é, digamos, a alma gêmea dos portugueses, porque sem os brasileiros a vida seria muito mais triste. Olha só, que declaração, merece uma salva de palmas isso, não é? Que coisa bonita. Vindo de um português que ama o seu país e que ama o nosso país, somos patrícios e que bom levar alegria para Portugal. Pastor Carlito, é uma declaração de amor sincera, porque eu estudei no Brasil e eu beneficio até hoje da cultura e da forma de estar dos brasileiros. Pastor, e qual a influência que o Brasil tem exercido, inclusive tanto no meio cultural, mas agora no ambiente espiritual? Bom, no meio cultural eu diria que Filipe Scolari tem muita influência em Portugal e algumas outras vedetas
dos clubes de futebol. Mas a influência brasileira, ela ocorre naturalmente porque o Brasil hoje tem a comunidade imigrante mais representativa no nosso país. São cerca de 110 mil brasileiros com a sua situação regularizada, mas eles serão muito mais, porque temos certamente muitos que ainda não conseguiram regularizar a sua situação. Então a influência brasileira está por todo lado, na área dos negócios, na cultura e, portanto, na própria educação. Nós hoje temos muita influência da cultura brasileira no nosso país. Certo. E na parte espiritual, como os brasileiros, a igreja está influenciando Portugal? Bom, nós temos uma grande maioria de brasileiros que servem nas igrejas evangélicas portuguesas. Provavelmente não haverá muitas igrejas em Portugal cujos líderes dos ministérios de adoração não sejam brasileiros. Portanto, a igreja brasileira está a ajudar a igreja portuguesa em termos de adoração, e também muitos líderes, muitos pastores das igrejas portuguesas são hoje pastores brasileiros que estão a servir ali na nossa comunidade. Uma igreja como a PIB em São José dos Campos, ela tem o que contribuir com a igreja evangélica portuguesa? Eu teria um longo sermão sobre esse assunto. Amém. Seguramente que sim, pastor. Desde o pastor até cada membro desta igreja, certamente terá uma contribuição definitivamente importante a dar ao reino de Deus em Portugal. E qual é o maior desafio para a expansão do evangelho em Portugal hoje? O maior desafio para nós é transmitirmos esperança. O português precisa de crer que o mesmo Deus que faz coisas maravilhosas no Brasil, Ele quer e está a fazer coisas grandes em Portugal. E a Igreja Evangélica Portuguesa precisa de confiar que o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Em relação à população do país, qual a porcentagem de cristãos nascidos de novo? Porque sabemos que Portugal é um país de formação cristã, católica, mas, de fato, nascido de novo. Quantos? Em Portugal, as estatísticas apontam para uma comunidade evangélica que rondará os 0,85%. Então, os irmãos veem aí, certamente, a grande contribuição que a Igreja brasileira pode dar à comunidade evangélica portuguesa. E mesmo esse, vamos dizer aí, 1%, ele é uma média nacional. Quantas cidades tem em Portugal sem uma igreja evangélica? Nós temos identificadas 213 cidades estratégicas sem qualquer testemunho evangélico, ou com um testemunho evangélico muito incipiente. Portanto, se tivermos que apontar neste momento os 44 lugares mais carenciados de uma igreja evangélica, nós podemos dizê-lo pelo nome, porque sabemos exatamente onde seriam necessários missionários, onde seriam necessários, eventualmente, profissionais cristãos que fossem para essas cidades servir e dar o seu testemunho de fé em lugares onde o Evangelho nunca chegou. Olha só, gente, que coisa impressionante. Não há barreira cultural, não há nenhum impedimento para a pregação do Evangelho, o país é completamente livre e 1% da população já nasceu de novo, porque não basta ter a fé cristã como tradição. E pastor Paulo, hoje, dentro da perspectiva que o senhor falou, as profissões, as pessoas podem ir, professor de inglês também, dentistas, médicos, esportistas também, há espaço bastante brasileiro. Aliás, eu diria que na área do desporto, eu creio que o Brasil teria uma contribuição definitivamente importante a dar, e eu quero desafiar não apenas as pessoas dessa área, mas, por exemplo, na área da publicidade, é uma área de negócio crescente em Portugal, e os brasileiros têm os melhores publicitários do mundo. Os irmãos podem servir aquele país nesta área de negócio e ao mesmo tempo transmitir os valores da fé, sem que isso seja uma ameaça para ninguém, porque é ser cidadão do mundo e servir a Cristo sendo sal e luz naquela terra. Certo.
Então nossa missão é também colorir Portugal também. Certamente. Certo. O pastor me disse uma vez que, infelizmente, para alguns portugueses, 2010 só será bom em 2011, né? Essa é a cultura típica do luso-pessimismo. Nós temos um otimismo retroativo. Ou seja, 2010 vai ser um ano extraordinário em 2011. Meu Deus. Que falta faz Jesus, né? Chegamos aqui ao final da nossa conversa do Sala VIP de hoje, mas pastor, deixa uma mensagem de fé, de otimismo, de esperança para os brasileiros que estão vivendo sem essa esperança. Eu quero desafiar todos os nossos telespectadores a confiarem que Jesus Cristo veio verdadeiramente para vos dar vida e vida com propósito, com abundância, e isso encontra-se no dia em que nós abrirmos o nosso coração e confessarmos que somos pecadores, reconhecendo que o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz é hoje válido para termos essa vida plena, cheia de satisfação e gozo nele. Isso é verdade para os brasileiros, que certamente com Jesus vão ser as pessoas mais felizes e completas do universo, porque os brasileiros já são alegres, mas com Jesus a alegria será abundante, será festa todo dia. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor. Prazer, pastor. Muito obrigado. Glória a Deus.